E por que no lugar que ele tirou a costela, ele colocou carne, não colocou semente de girassol, não colocou capim, não colocou metal ou coisa assim? Deus quis mostrar, vocês são dependentes de mim, vocês dependem de mim, do fio da cabeça até a unha desse pé fedorento teu. Deus quis mostrar. Fala galera, esse é o canal Versículo por Versículo, o canal onde a gente sempre vai explicar cada versículo, cada palavra, cada vírgula daquele capítulo que você tanto deseja saber na Bíblia. Bom, a pergunta que fica hoje é: Deus realmente descansou no sétimo dia? Por que tinha uma árvore no meio do jardim do Éden e não no canto, não nas bordas? E por que Deus tirou de Adão a costela dele para fazer a mulher? Por que não da cabeça? Por que não do pé? Por que não da perna, do subaco, do peito? Isso e muito mais você vai saber no vídeo de hoje. Então, vamos embora comigo. Começando. Capítulo 2 de Gênesis. Então assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. Aí lembrando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o texto para vocês me acompanharem. Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito maçante, muito chato. Então vamos lá. No sétimo dia, Deus concluiu toda a sua obra que tinha feito e no sétimo dia descansou. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, duas coisas no caso. Por que no sétimo dia e por que Deus descansou? A pergunta que fica é, Deus realmente descansaria? Deus realmente descansa? Ou o que Ele quis te ensinar e me ensinar em relação a isso? Deus trabalhou durante 6 dias e no sétimo dia Ele descansou. Isso Ele quis nos mostrar que sim, é necessário que haja um trabalho, é necessário sim que durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, você trabalhe, mas que sim, no sétimo dia você descanse, você entregue suas dores a Deus, você entregue os seus problemas a Deus. Deus quis nos mostrar, Deus quis nos ensinar, Deus não quis descansar. Você acha mesmo que Deus quis descansar no sétimo dia? E por que no sétimo dia? Não no segundo, no terceiro, no quarto, no oitavo, no 19º. O sétimo dia na Bíblia significa completude e perfeição. Assim como os 7 dons do Espírito, os 70 vezes 7, os 7 dias que Noé esperou para sair da arca, o número 7 na Bíblia tem vários, é repetido várias vezes na Bíblia, mas possui uma única interpretação. Completude e perfeição. Beleza? Então, no sétimo dia, que significa completude e perfeição, Deus quis te mostrar e me mostrar que sim, é necessário descansar em Deus, entrar em comunhão com Deus, tá? Então vamos lá, versículo 3. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. E aí continua. Outra pergunta que eu te faço. Por que Deus abençoou e santificou? Se vocês pararem para ver, é o único ou o primeiro elemento da Bíblia a ser santificado. Nenhuma outra criação tinha sido santificada. Deus separou o sétimo dia para algo especial. Ele separou o sétimo dia, o dia da perfeição. Ele santificou o sétimo dia para algo especial, para entrarmos em comunhão com Deus. Percebem como os significados estão nas entrelinhas, nas palavras? Então foi o primeiro elemento a ser santificado e abençoado. Foi o primeiro dia a ser separado para que nós possamos entrar em conexão, em comunhão com Deus. Esse é o principal anseio de Deus, que um dia nós descansemos, que um dia nós cheguemos a Ele e falamos: oi Pai, eu estou aqui, eu estou com esse problema. Ou não, você vai à casa dele, conversa com ele, fala, chora, entrega seus problemas, porque sim, ele é o dono da criação. Ele é o dono da criação. Você tem todos os problemas, mas ele tem todas as soluções. Você tem de ir ao encontro dele ao menos uma vez na semana, tá? Então vamos continuar. Deus abençoou o sétimo dia, santificou, pois nesse dia Deus repousou, obra da criação. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que esse é o único dia que não tem aquela parte
do houve uma tarde e houve uma manhã. Houve uma tarde e houve uma manhã. Porque se vocês forem ler lá no primeiro capítulo, tá lá, primeiro dia, Deus criou isso, 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 houve uma tarde e uma manhã. Segundo dia, Deus criou isso, 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 houve uma tarde e uma manhã. Terceiro dia, houve uma tarde e uma manhã. Quarto dia, houve uma tarde e uma manhã. Isso perdurou até o sexto, mas no sétimo não há isso na Bíblia. O que isso significa? O sétimo dia é presente até hoje. Desde lá dos primórdios, esse sétimo dia está aqui presente. O sétimo dia, o dia da comunhão, o dia de entrar em contato com Deus. Deus não fechou esse ciclo. Quando a Bíblia diz que houve uma tarde e uma manhã, uma tarde e uma manhã, eram ciclos que iam se fechando. O sétimo dia não fechou. Ele nunca fechou. Ele está aberto até hoje. Outra observação, beleza? Então, continuando aqui, no versículo 5. E ainda não tinha brotado a vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra. Percebam, Deus na criação não tinha enviado chuva. A primeira chuva ocorrida na Bíblia foi lá em Noé. Só lá com Noé, o dilúvio, a primeira chuva. Observação, curiosidade. Noé estava construindo um trambolho de uma arca para uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Noé nunca tinha visto uma chuva. Então imagina a confiança em Deus que esse cara tinha, a fé em Deus que Noé tinha. Ele estava construindo uma arca para uma coisa que ele nunca tinha visto. Nunca. Deus falou para ele, cara, vai chover, vai vir água, vai descer água. E o Noé assim, mas como assim, Deus? Eu nunca vi chuva na minha vida, nunca... Então observa o quanta fé esse cara teve. Quanta fé esse cara teve. Mas voltando, deixa de curiosidade essa de Noé. Então assim, antes da primeira chuva, Deus regava a terra de outras formas, por meio de neblina, por meio de orvalho. A primeira chuva, ela veio como uma forma de limpeza da terra. Veio para expurgar todo o pecado, veio para limpar, veio para lavar a terra. O que eu posso dizer? A água na Bíblia significa purificação. Você é batizado, né? Você é batizado com o quê? Com fogo, com pedrada ou com água? Água significa purificação. Água limpa, água lava todo o pecado. Beleza? Então vamos lá, voltando. Mas brotava da terra uma fonte que lhe regava toda a superfície. Então observa, brotava da terra uma água. O que isso quer dizer? Que desde lá dos primórdios, Deus sempre deu condições para que a sua criação fosse sustentada. A provisão divina sempre esteve presente. A provisão divina sempre foi algo presente na história do mundo, desde os passados até hoje e vai continuar sendo. Isso que significa essa água brotar da terra, tá? Prosseguindo, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo e soprou-lhe as narinas o sopro da vida, e ele se tornou um ser vivente. Vamos lá. Por que Deus soprou a narina? Não soprou o sovaco, não soprou o dedão do pé, mas por que tinha que ser a narina? A narina, lembra, vamos pensar, vamos fazer algumas similaridades assim. O ar, você vê? Não. Ele é necessário para a vida? Lógico. O oxigênio é super necessário. Deus, você vê? É necessário para a vida? Lógico. Sem ar, você tem um infarto, cai duro e morre se você não respirar. Com Deus é a mesma coisa. Sem Deus, você tem um infarto, cai duro e morre. É simples assim. Então, o fato de Deus ter soprado no nariz o sopro da vida significa isso. O ar é invisível, mas ele é intrínseco à vida. Deus é invisível, mas ele é intrínseco à vida. E outra coisa. Nós somos os únicos seres do mundo a ter esse sopro da vida, a ter esse Espírito Santo, a ter uma alma.
somos totalmente diferentes de qualquer outro animal no mundo. Nós somos seres que possuem alma, tá? Então esse versículo significa isso. Soprou as narinas, porque tinha que ser no nariz. E ele soprou o espírito da vida, porque nós não somos qualquer outro animal, nós temos alma, tá? Próximo. Versículo 9. E no meio do jardim, a árvore da vida. Então, no meio do jardim, Deus colocou uma árvore. Então, pensa, no meio de um jardim gigante tinha uma árvore. Que árvore frondosa. Por que ela não estava no canto, na latitude X, na longitude Y, mas ela tinha que ser no centro. Pum! Essa árvore representava Deus, representa Deus. E o jardim representa a nossa vida. Qualquer vida que não tenha Deus no centro, esquece. Toda vida completa tem Deus no meio. Toda vida de sentido tem Deus no centro. Se você não tem Deus no centro da sua vida não vale de nada. E ponto. É Deus quem está no centro. E não é você quem está no centro. Não é o dinheiro quem está no centro. É Deus. Tem de ter Deus no centro. Esse é o significado. Está aqui. A árvore da vida estava no centro do jardim. E outra curiosidade. Essa mesma árvore aqui de Gênesis também está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, versículo 7, se eu não me engano. E lá fala que aos justos darei o direito de comer desta mesma fruta, desta mesma vida eterna. Então observa, em Gênesis está a árvore da vida e lá em Apocalipse também está a mesma árvore. Observe que a Bíblia não é só um livrinho de conto de fadas, mas um livro que tem início, meio e fim, é completude, e o que está lá no começo está lá no fim. Então é um negócio muito interligado, tá? Versículo 10. Do Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. Não era 3, não era 5, era 4. Por que 4? Igual o número 7 da Bíblia, lembra? O número 7 significa perfeição, ordem, harmonia. O número 4 significa completude, todos os cantos. Pensa comigo, os 4 cantos do mundo, os 4 ventos, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os 4, tudo. E por que esse rio ele tinha 4 braços? Norte, sul, leste, oeste, 4 cantos, 4 ventos. Porque significa que Deus provê para toda e para tudo e para toda a sua criação. Deus não deixa ninguém de lado. Deus vai prover tudo para todos, para onde quer que você esteja. Ninguém vai ficar desprotegido, ninguém vai ficar desamparado. Ninguém, absolutamente ninguém. E por isso que esse rio ele tem esses 4 braços, não 5 e não 3. A Bíblia quis dizer isso para você. Ninguém fica de fora da bênção de Deus. Ninguém fica de fora das bênçãos que Deus tem para dar, tá? Seguindo. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer. Porque Deus disse para Adão, cara, você não deve comer daquela árvore ali, porque vai dar ruim. Mas dessa daqui, você pode comer. Dessa daqui você pode. Deus deu opção a Adão. Você pode confiar em mim, eu falo o que é certo e errado, ou você vai lá, come daquela árvore, e por si só, você escolhe o que é certo e o que é errado. Deus deu a opção. Você escolhe a vida ou pode escolher a morte. E Deus ensinou isso para Adão. Mais na frente eu vou fazer uma explicação por que foi Eva que comeu e por que não Adão que comeu, tá? Então Deus já deu opção, já deu livre-arbítrio. Ali já foi o primeiro livre-arbítrio da Bíblia. Você pode escolher, cara. Ou confia em mim, eu que te provenho, eu que te dou tudo, eu que te falo o que deve ser feito ou não. Ou você vai lá e faz por si só, tenta andar com as próprias pernas. Ok? Então vamos lá. Versículo 19. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens
e todas as aves do céu, e apresentou ao homem para ver como os animais se chamariam. Olha só, então Deus chamou Adão, falou assim: ô Adão, chega aí, vem cá meu parça, vamos nomear esses animais aqui. Eu não, pode nomear você. Por que Deus deu essa opção a Adão? Por que Deus simplesmente não só falou: eu quero que isso aqui chama passarinho, que ali chama capivara, isso aqui chama, sei lá, louva-a-Deus? Por que ele chamou Adão? Lembra lá no capítulo 1 que Deus falou: criemos, no plural, tá? No plural ainda, ele não falou, vou criar. Criemos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Essa é a imagem e semelhança que Deus está falando. Um ser humano que é responsável, que é criativo, espiritual, um homem. Então assim, Deus chamou Adão para dar essa responsabilidade para ele. Você, Adão, você faz parte da minha criação e eu quero que você seja a minha imagem e semelhança, então você vai dar nome a esses animais. Deus quis a participação de Adão. Deus quis que essa imagem e semelhança de Adão fosse colocada em prática. Então Adão foi lá e deu um nome aos animais. Entendeu? Essa parte foi Adão e não foi Deus quem deu o nome aos animais. Prosseguindo. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um sono profundo e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Então olha só, pessoal. O homem teve um sono profundo. Por que Deus fez Adão dormir? Por que Adão não estava correndo, não estava fazendo churrasco, não estava jogando bola quando Deus tirou uma costela dele? E por que uma costela, não a cabeça, não, sei lá, o nariz, um dente, o dedinho do pé? Por que a costela? E por que no lugar que ele tirou a costela, ele colocou carne, não colocou semente de girassol, não colocou capim, não colocou metal ou coisa assim? Tudo isso tem uma certa explicação. Então vamos lá para a primeira. Deus deu um sono profundo a Adão. Na Bíblia, o sono profundo acontece várias vezes. Acontece com Abraão, antes dele ter a sua primeira promessa. Acontece com São José, quando ele dorme, vem o anjo e fala: seu filho se chamará Jesus, seu filho dará o nome de Jesus, tererê, tererê. Então o sono profundo na Bíblia significa ação divina. Quando você dorme, quando os grandes homens estão dormindo, é porque a ação divina está ali presente. Essa ação divina significa: o homem sozinho não cria sua felicidade. E ponto. O homem sozinho não cria sua felicidade. Deus tem de agir. Deus tem que colocar a pessoa para dormir. Fica quieto, dorme aí que agora eu tenho que fazer a sua felicidade. Eu tenho que fazer a minha criação. Também tem o fato de que, se Adão estivesse acordado, ele poderia achar que foi Adão que fez. Fui eu que fiz a mulher, é criação minha. Não, Deus criou Adão e Deus criou a mulher. Deus não queria que Adão participasse dessa construção, tá? E lá vem, por que Deus tirou uma costela e não a cabeça? Não tirou da cabeça para que a mulher não pisasse em Adão. Não tirou do dedão do pé para que Adão não pisasse na mulher. Tirou da costela. Vocês dois são iguais. São, tete a tete. Ninguém vai pisar em ninguém, ninguém vai ser pisado. E por que Deus tirou a costela e no lugar da costela colocou carne? Carne é dependente. Carne depende de oxigênio. Carne depende de água. Carne depende de nutrientes. Carne depende. Deus quis mostrar: vocês são dependentes de mim. Vocês dependem de mim. Do fio da cabeça até a unha desse pé fedorento teu. Deus quis mostrar. Em tudo Deus vem mostrando. Desde lá do capítulo 1, Deus vem falando: confia em mim. Eu que provenho, eu que faço, eu que crio, eu que gero harmonia. Eu. Confia. Tá? E basicamente é isso. No capítulo 2 ele mostra isso.
Eu dei uma resumida muito boa de cada palavra, dos pontos mais importantes, mas a palavra que eu tenho para vocês hoje é: confie em Deus. Ele foi quem criou, Ele é quem vai prover. Ele sempre diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olhai os animais, as aves do céu e tal, elas não ceiam, não fazem celeiros e tal, e elas sempre são alimentadas. Confia em Deus, confia na providência. Segundo, Deus sempre está mostrando que nós somos super dependentes a Ele, super dependentes. Você não é autossuficiente. Tudo que você faz, você precisa de Deus. O seu respirar, o seu acordar. Se Deus quiser, Deus pode mudar tudo em poucos segundos. Você fala: ah, mas eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo lá, outro acontecer, eu vou fazer isso, aquilo. Cara, Deus pode mudar assim, ó, pim, uma moto vem, te arrebenta, você tá sem perna, você tá na cama. Pim, um caminhão vem, pá, te arrebenta, acaba contigo, cadê tuas riquezas, cadê teu tudo? Você não é nada, cara. Você não faz nada sozinho. Ok? Então aprendam a confiar. Aprendam a chegar no seu 7º dia, você se entregar. Você se abaixar a Deus e falar: Deus, muito obrigado. Deus, obrigado por cuidar de mim, por não me deixar passar fome, por sempre me dar providência, por sempre isso, por sempre aquilo. Aprendam a confiar em Deus. Aprendam a depender dele. Tá? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já é aquele negócio. Se gostou, inscreva-se, compartilha, dá aquele curtir bacana. E é isso aí, tá? Até o próximo vídeo e até mais.